Lete Contigo. Oferecimento Mauá Bank, o seu banco digital e físico. Olá, tá aí? Começamos mais uma edição do nosso Lete Contigo. Bons assuntos, boas pautas exclusivas para você, nosso telespectador. Meu muito obrigada a você que está aí junto com a gente, tá bom? Já fez a sua inscrição no nosso canal? Obrigada. Dê joinha, compartilhe com os amigos e com os inimigos também, tá bom? Com todo mundo. No grupo da família não vai esquecer, tá bom? Gente, o nosso Lete Contigo de hoje vamos falar sobre um assunto muito sério, mas muito sério mesmo, mais sério do que todos que nós já falamos até hoje. Vamos falar sobre feminicídio. Tá em alta, sabe, muito marmanjo, muito machão, né? Falando que ama e matando. Ou acreditando na impunidade e matando, espancando, fazendo mal a algumas mulheres que simplesmente só querem amar. Né? Então vamos falar sobre isso? Vamos fazer um alerta. Por isso vamos conversar com a doutora Patrícia, que é delegada da mulher aqui de Caraguatatuba. Mas aí vale para todas as mulheres desse Brasil inteiro, tá bom? Tem mais nosso Lete Contigo. Você sabia que existe o Dia do Petróleo? Pois é, existe o Dia do Petróleo e são tantas as controvérsias quanto ao petróleo, né, que faz mal ao meio ambiente, esses absurdos de aumento que nós temos e quando tem o recuo também dos preços, não vem para nós consumidores. O que acontece? O professor Ricardo Maroni nos explica, ele que é economista, tá bom? E, claro, uma culinária deliciosa do Atacadão dos Congelados. Mais uma comidinha gostosa, prática, rápida e fácil de ser feita que cabe no seu bolso com o Atacadão dos Congelados. Lete Contigo, tá começando! E para começar o nosso programa hoje, vamos começar com um vídeo falando sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem algumas ações exclusivas para tentar combater nessa alta do feminicídio e também proteger nós mulheres. Roda! O Brasil ocupa um triste lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. Somos o 5º país onde mais se comete o feminicídio. Muitas ações públicas têm sido feitas, principalmente aqui na Lesp, com propostas e leis que protegem as mulheres e responsabilizam os agressores. E por causa disso, milhares de vidas foram salvas. Mas ainda é preciso fazer mais. A sociedade brasileira precisa acabar, então, com esse pensamento machista. Nos últimos 3 anos, deputados estaduais de São Paulo receberam depoimentos de mulheres aflitas pedindo ajuda, leis mais duras e soluções mais rápidas à justiça, no que diz respeito à violência doméstica, principalmente para que a brutalidade não chegue ao extremo, ao assassinato. A gente precisa sempre lembrar que o feminicídio ele não é um crime de amor, muito pelo contrário, ele é um crime de ódio, mas acima de tudo ele é um crime evitável. Porque a mulher que sofre feminicídio, ela não sofre esse crime horrendo de uma hora para outra, né? É uma mulher que passa por inúmeras violências até chegar ao feminicídio. O feminicídio é o ápice, né, da violência, é a violência maior praticada contra a mulher. E sabemos que ela, então, passa por violências outras, psicológicas, moral, sexual, física, até chegar a esse crime. De acordo com a Delegacia de Defesa da Mulher, quando a violência acontece dentro de casa, quase ninguém vê, ouve ou sente, a não ser a mulher agredida. O estado de São Paulo tem 135 delegacias especializadas no atendimento à mulher, mas ainda nem todas funcionam em tempo integral. Para quem atua na repressão aos agressores da violência contra a mulher, a sociedade, o Estado e a Justiça precisam ser mais rápidos. Nós vivemos num país que a legítima defesa da honra foi ressuscitada. A legítima defesa da honra, homens matarem mulheres para defender a sua honra. Que honra! Porque a mulher o largou, porque a mulher teve outro homem, ou porque ela está num novo relacionamento. Então, são essas questões que eu digo que os aplicadores da lei precisam pensar. Espera um pouquinho.
Eu posso sanar o defeito da lei. Eu posso, por exemplo, em vez de aplicar uma pena mínima, porque o réu é primário, supostamente de bons antecedentes, se a mulher diz que já houve outros episódios de fúria e de agressão, o juiz pode aumentar a pena. Os aplicadores da lei precisam ter o olhar de que a lei precisa atingir a sua finalidade. E qual é a sua finalidade? Por enquanto nós não tivermos um processo civilizatório mais avançado, uma consciência ideológica da igualdade entre homem e mulher, vai ser na repressão mesmo. Vai ser na repressão. Casos de violência doméstica e familiar não podem aguardar tanto tempo. O silêncio é o maior cúmplice da violência contra a mulher. Então, denuncie, procure ajuda e procure a solução. O feminicídio ele não vai acabar, não vai deixar de acontecer enquanto a nossa sociedade permanecer com esse pensamento patriarcal e machista, tratando a mulher de maneira desvalorizada, né, como se fossem corpos que não importam, né, como se fossem pessoas que não têm menor valor, não reconhecendo os direitos humanos das mulheres, nós continuaremos a ter feminicídio e nós continuaremos no 5º lugar do ranking dos países que mais matam mulheres no mundo. Bom, é importante também, né, que o poder público possa fazer alguma coisa. Afinal de contas, nos representa, nós os colocamos lá para nos representar. E essa questão de segurança, também de violência doméstica, é pertinente não só a um nicho da sociedade, mas a todos nós como um todo, tá bom? Agora, gente, sempre, vamos ficar atentas, né? Vamos ficar atentas porque nem sempre amor demais quer dizer violência. Zelo demais não é violência. Então, presta atenção, os sinais sempre são dados, tá bom? Não admita nenhum tipo de violência quanto à sua pessoa. Seja mais você e tenha mais brio, mais orgulho, mais amor próprio. E se for preciso, peça ajuda, tá bom? Eu vou para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com a doutora Patrícia, que é delegada da mulher. O que faz um parque de diversões como o Trombini se transformar em uma referência nacional quando se trata de lazer. Há 60 anos divertindo o povo caiçara e os turistas. Centro de Diversões Trombini é hoje uma realidade incontestável no mercado de diversão sul-americano. O Centro de Diversões Trombini é composto de mais de 50 brinquedos, somando suas 4 unidades, sendo 2 fixas em Caraguatatuba, São Paulo, e Ubatuba, São Paulo, e 2 unidades móveis. Centro de Diversões Imaculada Trombini. Diversão garantida para você e sua família. Avenida Arthur Costa Filho, Avenida da Praia, Centro de Caraguá. A loja do Seu Toba em Caraguatatuba tem tudo o que você precisa para sua casa, para o seu escritório, para a sua vida, para o seu dia a dia, com preços acessíveis. Produtos de qualidade com preço que cabe no seu bolso. A loja do Seu Toba está pertinho de você, no bairro do Sumaré, em Caraguá. Frigonorte Comércio de Carnes, com 4 endereços em Caraguatatuba, tem qualidade e atendimento. Frigonorte, qualidade é o nosso forte.
Estamos de volta aqui no nosso Lete Contigo, agora falando com a doutora Patrícia Krivochen, que nome difícil, né? Doutora Patrícia, muito obrigada por falar conosco aqui do Lete Contigo, esse tema tão árduo, tão difícil, né? Mas eu acho que, ó, se eu fosse mulher e delegada, olha, eu fico pensando assim, eu tenho até medo, porque feminicídio, falar de violência contra a mulher, violência doméstica, eu acho que é um tema tão difícil, porque ao mesmo tempo que você quer ser guerreira, né? Digamos assim, fazer justiça com as próprias mãos, porque às vezes eu acho que dá vontade, eu pelo menos daria vontade. Tem que seguir as regras das leis, né, doutora? Sim, agradeço o convite, Lete. A gente já tem tentado, né, marcar algum tempo e é importante a gente falar sobre a violência doméstica. E realmente, em alguns casos, dá vontade de a gente atuar, né, com as próprias mãos, mas nem sempre, né, não convém, porque é perigoso, né, tomar a frente, e também porque existe a legislação que a gente tem que utilizar ao nosso favor. Então, é sempre bom contar com a delegacia, que a gente tem os meios corretos para investigar. Doutora, eu acho que também, fora essa questão de nós, né, como mulher, eu acho que nós acabamos, essa coisa de sentir mais, né, porque, poxa, poderia ser comigo, né, mas se fosse eu ia fazer tal coisa com fulano de tal. Mas, além de tudo, tem que lidar também com aquele amor, que muitas vezes a mulher sente um amor, né, muito grande. Não vou falar que, não sei se é 100%, não dá para você quantificar, mas eu acho assim, eu falo como jornalista, por alguns casos que eu já vi, que chegaram até a mim na rádio, né, eu via que a pessoa estava sofrendo, porque ela ama demais aquela pessoa que maltrata. Exatamente, né? A gente, quando fala em violência doméstica, a gente costuma falar sobre o ciclo de violência. Porque quando você escolhe alguém para amar, você não escolhe um agressor, né? Claro que não. Você escolhe uma pessoa que você quer bem, que você ama, que você acha que vai te tratar bem, da mesma maneira. Porém, nem sempre é isso que acontece. Então, às vezes, as mulheres, elas encaram o término da relação como um fracasso pessoal, né, um fracasso perante a sociedade, e às vezes acaba mantendo aquele relacionamento tóxico, né, que é agressivo muitas vezes, ou que faz violência psicológica ou violência moral, que também são outros tipos de crime que também envolve bastante esse tipo de ocorrência. E às vezes a mulher ela não quer sair, ou ela não consegue, porque além da dependência emocional, que existe às vezes a dependência financeira, né? São casos assim que a gente observa. Então, assim, é importante dar empoderamento às mulheres para que elas consigam se sentir fortalecidas e saírem de fato desse ciclo de violência, porque ninguém gosta de apanhar, né? Afinal de contas, você escolheu o seu marido para te amar e não para que ele fosse seu algoz ali. E eu não sei também que tipo de amor é esse que bate. Amor é para tratar bem. Exatamente. Né? Agora, a doutora falou de um ponto que eu acho muito importante nós até abordarmos aqui, que é a questão da vergonha. Muitas vezes a mulher continua porque ela fica com vergonha de perante a sociedade o fracasso. Eu fracassei, eu sou incompetente, não tive competência para segurar esse casamento, ou para ficar com esse homem, ou mudar esse homem, porque a gente tem também. Toda mulher, não adianta, ela tem aquela coisa de, eu vou mudá-lo, meu amor vai fazê-lo mudar. Não vai, não adianta porque é dele. É da índole da pessoa, ele já é uma pessoa, ele é uma pessoa violenta, mas tem mulher também que é danada. Sim. A gente fala de violência doméstica, claro, o número é maior de homens, né, que são violentos, mas tem umas mulheres também que nós sabemos, né, que também tem essa parte violenta em si, que é da personalidade da pessoa, mas lidar com essa violência e essa vergonha, ainda mais nós que vivemos numa sociedade onde se vive muito de status, né, doutora? Sim. A gente observa, quando você fala assim sobre vergonha, que realmente isso afeta as mulheres, né? Violência doméstica, ela não tem classe social. Então, vai do rico ao pobre, né? Daquela pessoa que está desempregada, daquela pessoa multimilionária, não tem classe social, não tem classe financeira, nada disso. Mas, afetando a pessoa, às vezes ela tem vergonha, porque ela... É aquela sensação mesmo de fracasso, como eu falei, né? Ela não quer... Primeiro, ela não entende que ela é vítima, muitas vezes, porque nem sempre acaba numa agressão. Às vezes, a violência psicológica, né, é uma restrição da liberdade que ela está sofrendo, não pode ir ao mercado sozinha, não pode usar determinada roupa. Isso são violências que ela vai sofrendo durante o relacionamento e ela nem sempre observa que ela está sendo vítima de crime. Então, quando ela entende que ela é vítima, ela pensa assim, nossa, mas eu vou ter que ir na delegacia, aí vai exame de corpo de delito, aí passa por aquele constrangimento, aí às vezes ela não vai. Porém, é importante fortalecer, porque não vale a pena ficar num relacionamento agressivo, né? Mas você falou uma coisa interessante, e eu também tinha essa visão de que, ele não vai mudar, né? O agressor, ele não muda, é da personalidade, ele é assim.
Porém, a gente fez um projeto, né? Está agora fazendo um projeto, lançou essa quinta-feira aqui na cidade de Caraguá. Bacana. Como chama o projeto? Homem Sim Consciente também. Ele é um projeto voltado para o homem. E quando eu fiz a capacitação desse projeto, eu tive um outro olhar. Porque eu tenho o olhar da policial, né, da delegada, que está ali sempre, cotidianamente, lidando com isso. E também achava isso, mas é da personalidade. Mas a gente esquece de olhar que atrás do agressor, ele é humano, né? Ele é ser humano. Então, ele tem uma história, às vezes ele cresceu num lar de agressividade, ele aprendeu... O que é normal. Exatamente, ele aprendeu, ele está repetindo aquela situação que ele vivenciou. Então, a gente está trabalhando também com o agressor, né? O que seria o agressor, trabalhando o homem, para fortalecer também os laços por parte dele. Porque, afinal, se a gente tratar o homem, que é o que gera a violência, a gente vai impedir que a violência aconteça. O atraso do agressor. Sim. Né? Aquele que era um menino, que era um homem, que a gente não sabe como ele foi tratado. Exatamente. E esse projeto, ele é multidisciplinar, então vai ter, por exemplo, médico, psicólogo, assistente social, jurídico, né, advogado, eu já fui a primeira palestrante. Então, assim, a gente observa, e foi muito legal, que a gente já teve até um feedback positivo de um dos alunos, dizendo que gostou muito do projeto, porque ele se sente enxergado pela sociedade, né? Porque ele fica marginalizado realmente. Então, assim, na verdade, assim, a gente tem que fortalecer a família. Isso, é principalmente, né? Tem que fazer um resgate familiar. Exatamente, isso que é aí muito a gente consegue. Porque se for o caso de separar, tudo bem, cada um segue sua vida com respeito. Sim, claro. Porém, e se for o caso de reestruturar aquela família, né? Acho que a gente não pode... É como se a gente pensasse assim, então ele é drogado, só cabe internação e não tem, né, jeito dele se recuperar. Existem casas de recuperação justamente para recuperar ele do vício. Sim. É como se fosse mais ou menos a mesma coisa. Esse projeto ele vem para recuperar o homem, para que ele possa se sentir fortalecido e tomar ali uma atitude melhor na vida dele e na vida, consequentemente, do casal. Nossa, que bacana, doutora. E onde as pessoas encontram esse projeto? Ele está onde hoje? Hoje a gente tem um espaço cedido no Hospital de Olhos e Clínicas aqui de Caraguá, porém o ingresso nesse projeto é através da DDM. Então, se você estiver interessado, ou até você, mulher que está assistindo, que queira indicar o seu companheiro para participar, é voluntário, basta ir lá na DDM, preencher um cadastrozinho de inscrição, e a turma agora já está fechada, porém para a próxima turma, que vai ser em novembro, a gente pode receber e vamos ficar felizes, inclusive, em recebê-los. Gente, eu acho ótimo esses projetos, porque nós vemos muitas igrejas fazendo. É como se a igreja faz um processo que eles pegam os casais, conversam, né? É aquela terapia de casal. Isso. Né, que eles fazem. Hoje, a delegacia, né, que também recebe muita demanda de violência, se deparando com isso, vamos estudar, vamos ver o que está acontecendo, porque existe sim a vítima, que é a mulher, existe o agressor, que também de repente ele é vítima. A gente não está passando o pano, nem passando a mão na cabeça de agressor. Sim. Mas eu acho que todo mundo tem uma história. Exatamente. Né? Na verdade, assim, a investigação prossegue, né? Isso, né, vai seguir normalmente. Isso é mais para uma não reincidência. Se ele já tem um boletim, vai ser investigado. Se não tem, também não tem problema, porque pode fazer parte do projeto. Mas se tem, a investigação segue e ele vai seguindo no projeto. No final recebe um certificado, que é muito positivo. É uma atitude proativa dele, né, em prol aí do enfrentamento. Então, é mais uma forma de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Então, a gente já atua, por exemplo, na frente da mulher, né, porque tem ali o CIAN, tem o Pró-Mulher, tem vários serviços aqui na cidade para a mulher, e agora a gente não tinha nada para o homem. Então, assim, você vê como é que até como cidadão ele estava sendo esquecido. E agora a gente tem esse projeto, e a Delegacia de Defesa da Mulher incumbe a coordenação desse projeto. Eu estou à frente como coordenadora. Então, a gente tem psicólogo, assistente social também junto nessa equipe, que também são funcionários da delegacia. Então, assim, a gente está muito empolgada, porque realmente a gente acredita, porque os índices desse projeto nas outras cidades que já o contemplam, né, são uma redução de 70%. Nas ocorrências daqueles que frequentam o curso, né? Então, assim, eles não voltam a reincidir, né? São cerca de 2% só que fazem cometem um novo crime depois do curso, e uma diminuição nos índices de 70%. É um número muito expressivo. É um sucesso, então. Sim, dá para se falar que é um sucesso. Dá para sentir que a doutora gostou desse projeto, né? A gente, né, tá à frente. Né? É gostoso isso, sim, né? sim. Quer dizer, dá para perceber que, poxa, tem solução. Sim. Vamos tentar resolver? Não vai dar para resolver de todos, né? Assim como a esposa e a namorada que de repente está passando por alguma dificuldade nessa questão de violência com seu parceiro, se você achar que tem uma esperança, tipo assim, tem uma luz no fim do túnel, de repente eu posso tentar, Exato. não custa nada.
Sim, né? É porque a gente pensa o seguinte, quando a gente fala da mulher, geralmente, como eu falei, tem dependência econômica, dependência afetiva, mas para o homem também tem. Né? Ele às vezes também não quer sair daquela relação, não só pelo sentimento de posse, que a maioria deles entende como a mulher, como se fosse objeto, né, propriedade deles. Mas além, por trás dessa objetificação do homem, também tem aquela vontade de estar junto, de manter a família dele, de ter a mãe dos filhos dele ali. Então, que tal a gente tratar, né, curar aquela família ao invés de segregar, né? Então, é um viés também que a gente está enfrentando, que eu acho que é positivo, né, porque afinal de contas, a gente também está dando direitos a quem também tem direitos, né? Logicamente que devido às proporções, porque a mulher tem inúmeros direitos, né, a mais, até por conta da história de submissão, opressão. Então, tem a Lei Maria da Penha, importantes instrumentos que favorecem a mulher, porém, os homens também, dentro, né, das suas perspectivas, também aí com os seus direitos resguardados, porque a gente pode, né, dizer que é a minoria, mas tem notícias falsas também, né? Tem, sempre, então, né? A gente tem que ter esse olhar. A gente tem que tomar muito cuidado. Doutora, essa questão da violência doméstica mudou a lei, né? Porque antes a mulher podia fazer um BO, digamos, denunciar o seu companheiro e até 24 horas para ela tirar essa denúncia, digamos assim. Hoje mudou isso? Na verdade, não tem prazo. Depende muito do tipo de crime. Por exemplo, lesão corporal não pode tirar nunca. Uma vez fez o boletim, a gente vai prosseguir para sempre. Só quem pode arquivar é o Ministério Público e o Judiciário. Agora, tem outros crimes, como, por exemplo, a ameaça, a perseguição, que dependem da vontade da vítima. Então, se a vítima quiser prosseguir, prossegue. Se ela quiser parar, para. Ah, pode? Pode parar. E esse prazo é de 6 meses. Ela pode decidir querer ou não querer durante 6 meses. Aí, depois de 6 meses, é definitivo, né? A última palavra é que vai valer. Então, tem crime que realmente ela pode existir, né? Como, por exemplo, injúria, né? Crime de injúria, difamação. Aí ela precisa contratar um advogado ou a Defensoria Pública para processar. Então, se ela não quiser processar, ela pode desistir também e arquiva. Então, esse prazo de 24 horas não existe, porém, a lei tem, né, casos e casos, a gente vai avaliando, né, conforme o crime que foi cometido. É igual médico, né? Cada caso é um caso. Exatamente. O caso da vizinha não é igual ao seu. O que tem o prazo, que é importante, que a lei fala, é 48 horas para a medida protetiva, né? A vítima fez o boletim, ela pode pedir a medida protetiva sem prazo. Mas uma vez que ela pediu, a gente tem 48 horas para encaminhar para o juiz e o juiz também tem 48 horas para decidir acerca daquela medida. Porque a medida protetiva ela é de urgência, então quer dizer que a mulher está com risco de vida ou risco à integridade física. Mas 48 horas com urgência, e se no meio do caminho aí o danado vai lá e resolve fazer alguma coisa? Ah, meu Deus do céu, gente. São 48 horas. E olha que é rápido. É rápido porque o judiciário também está cheio de ocorrência. É por isso que a gente tem que ter também um olhar assim, para quem é a protetiva, né? É para todo mundo? Não. É para aquela vítima que realmente está numa situação de urgência. É como se a gente fosse, eu gosto sempre de falar assim, você vai no hospital, na UPA, por exemplo, você é classificado com a pulseirinha verde, amarela ou vermelha, certo, conforme a sua gravidade. Sim. Na delegacia, a gente vai avaliar o seu caso e vai verificar se ele é verde, amarelo ou vermelho. Se for vermelho, realmente é caso de medida protetiva. Porque se todo mundo tiver medida, ninguém está protegido. A medida é para poucos, porque aí a gente consegue ter uma patrulha Maria da Penha atuante para verificar com visitas periódicas se aquela medida está sendo cumprida. O judiciário também fica em cima, ou seja, a gente tem mecanismos de verificar se aquilo ali está sendo cumprido ou descumprido, porque se descumprir, é o crime de descumprimento de medida protetiva, que seja inclusive prisão do agressor. Gente, não é assim tão fácil não, viu? O buraco é mais embaixo, como dizem. Tem que ser. Tem que ser. Doutora, como que está o índice de feminicídio mesmo, digamos assim, da questão de morte, de assassinato? Esse ano aqui em Caraguá a gente só teve um, graças a Deus, e ele foi descoberto em menos de... Acho que foi menos de 4 horas, né? Foi preso em flagrante por mim. A gente já fez as diligências, tivemos acesso às câmeras da cidade, que, né, estão em pleno funcionamento. Isso ajuda bastante, né, doutora? Sim, colaborou bastante com a investigação e a gente conseguiu botar ele na cadeia no mesmo dia. Ele matou, era uma menina de 19, 20 anos, ele fez isso, era umas 5 e pouca da manhã, e antes das 10 horas da manhã ele já estava preso. Né? Meu Deus. E assim, aqui na cidade a gente tem ainda, né, alguns índices altos, mas não de feminicídio, graças a Deus. Feminicídio a gente tem, às vezes, 1 a cerca de 2 por ano, né? Que não gostaríamos de ter esse índice, mas infelizmente acontece. Mas a gente tem bastantes índices elevados de lesão corporal, né? Ou tentativa de feminicídio. Então, assim, são números estarrecedores, estupros de vulnerável. É um índice altíssimo. Aqui em Caraguá? Aqui em Caraguá.
Meu Deus. A gente tem cerca de 1.000 boletins por ano, né? Aí diversas naturezas, né? Só na Delegacia da Mulher, mais de 1.000 boletins por ano. E aí, dentre esses crimes, o que mais tem índice são lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, estupro de vulnerável são os mais recorrentes. Ameaça, injúria também, né? Que são geralmente crimes que andam atrelados também a um crime de agressão. Então, são índices altos, né? A gente está trabalhando justamente para diminuir, porque a nossa cidadã merece, né, não passar por esse tipo de violência. E como que você vive com medo? Uma mulher dessa, como que ela vive com medo? Exatamente, é né? bem difícil. Gente, por isso que tem que procurar ajuda. A gente fala da delegacia, mas não é só. Qualquer um da rede de apoio, então familiar, amigo, uma pessoa que você possa contar, porque sair de casa, às vezes, é uma boa solução, sabe? Abandona suas coisas. A gente teve um caso grave essa semana, de uma denúncia, que eu pedi para os investigadores averiguarem, e a moça pediu pelo amor, ela falou assim, é verdade, eu estou apanhando mesmo, porém eu não quero sair da minha casa porque são as minhas coisas, são os meus filhos. E ela não quis, não adiantou que ela não quis a ajuda da investigação. A gente fez todo um trabalho, sabe, psicológico, para que ela entendesse que ela é vítima, que ela poderia pegar os bens dela depois, ter os direitos dela depois. Ou recomeça a vida. Exato. Enquanto você estiver viva, você vai recomeçar. Sim. O problema é se esse louco tirar a vida dela, aí seus filhos não vai ter ninguém, não adianta. Exatamente. Então, a gente sensibiliza muito as vítimas, porque eu entendo que as coisas são suas, então você não quer perder. Mas o que vale mais? Seus bens ou sua vida? A gente não pode garantir, não pude garantir a segurança daquela pessoa naquele momento, porque ela mesma não quis. Mas é uma escolha dela. Exatamente. Gente, a escolha é sempre nossa. Assim como você vai lá, faz o boletim, aí no outro dia você fala, não, tá tudo bem, ele trouxe flores e bombom pra mim, tá bom. Aí depois ele te mata. Exatamente. Você escolheu. Porque se você tivesse deixado lá, ele poderia ter sido preso. Sim. Né? E encarcerado, ele não ia conseguir fazer nada. Exatamente. Né? Doutora, tem assim, até a gente para encerrar, a doutora tá trabalhando. Doutora, tem alguma região na cidade que tem o maior número de ocorrências? Tem. A região ali do Pegorelli, Travessão, região Perequê, são as regiões, né, que mais têm incidências de violência doméstica. Né? A gente vê ali que, na verdade, a criminalidade, no geral, ela, né, tem essa tendência ali para aquela região, Porto Novo, enfim, né? Mas a gente vê também que a violência doméstica é bem aflorada lá. Tem explicação, porque geralmente está atrelado ao uso de drogas, bebida alcoólica e falta de dinheiro, de recursos, desemprego, desestruturação da família. Então, a gente vê que nas classes, por mais que eu tenha falado, né, em todas as classes, mas nas classes mais baixas acontece mais por conta dessas coisas estarem mais presentes, né? Mas a gente tem na cidade inteira, né? Ali é só realmente um índice um pouco maior. Gente, é virar a chavinha. Tá tudo difícil. Ao invés de você recorrer para as drogas, para o álcool, recorra para estudar, melhorar a sua vida, né, doutora? Sim. Sabe, se qualificar para virar essa chavinha. Se hoje eu tô desempregado, eu tô sem trabalho, eu tô aí recorrendo à bebida para poder esquecer a minha vida, porque as pessoas fazem isso, é uma fuga. Sim. Muda isso, sabe? Vá para os livros, vá ser uma pessoa melhor. Eu acho que pode isso. E não dê fim à sua família, porque as pessoas dão fim à família quando fazem isso, né, doutora? Exato. O que a gente tem que fazer, na verdade, por isso que eu falo que é multidisciplinar, né? É para realmente ter vários setores da sociedade, o poder público, e aí vai atuar o hospital, a escola, né? Porque a criança, ela aprende e ela ensina, né? Então, eu tive palestrando em escolas nesse Agosto Lilás e conversei com crianças menores, adolescentes, enfim, na Guarda Mirim também estive. E é muito interessante a gente ver a troca, porque eles vivenciam muitas vezes isso em casa e eles podem ensinar os pais a se tornarem melhores. Então, assim, o que eu gostaria de dizer, a mensagem assim, final é, realmente, assim, as pessoas têm que entender que para ser feliz, você não tem que ficar atrelado a uma situação de violência. Não é o fim do mundo você separar, e também não é o fim do mundo você verificar que você é vítima e que você tem que tomar uma providência, ainda que isso signifique terminar a sua família,
ou procurar aí uma forma de reestruturá-la. Porque assim você se fortalece seus filhos, né? Porque muitas vezes os agressores, eles têm uma tendência a agredir não só a mulher, mas para atingir a mulher, bate nas crianças, Nossa. bate nos animais de estimação. Eu vi casos assim, a gente vê na televisão coisas horrorosas, pai que mata o filho para poder atingir a ex-mulher. Exatamente. Como pode? Exatamente. Então, assim, pense inclusive nos seus filhos ao tomar a decisão de ficar ou ao tomar a decisão de sair, né? Porque é toda a família que é envolvida. E busque rede de apoio, né? Sempre vai ter um parente, uma amiga, um amigo, alguma pessoa que vai te dar a mão, que vai te estender a mão nesse momento de dificuldade, para você conseguir sair fortalecida. E assim, não é o fim do mundo, né? Depois você arruma outra pessoa, ou arruma um emprego, enfim, algum jeito você vai dar. A vida continua, segue, né? Segue o baile, doutora. Para finalizar agora mesmo, muito obrigada por ter vindo aqui, né, nos nossos estúdios para falar com a gente. Vamos marcar outros bate-papos? Eu acho gostoso, até porque fiquei feliz em saber desse projeto, que eu até desconhecia. Vou até pedir para a doutora enviar para mim também na rádio, para eu falar lá no Bom Dia, na Caraguá FM também. Doutora, para finalizar mesmo, em briga de marido e mulher se mete a colher, né? Sim, esse é um recado muito importante, porque para a gente colocar os verdadeiros agressores na cadeia, a gente precisa de elementos, de prova. E testemunha é uma coisa muito importante. Então, se você ouviu ali os seus vizinhos brigarem, sabe, pode denunciar pelo Disque 100, Disque 180, que são denúncias anônimas, porém também comparecer à delegacia é um ato de cidadania. E a segurança pública é direito, porém dever de todos. Então, é importante que sim, meta a colher. Meta a colher e vamos ajudar o nosso próximo, tá bom? Gente, eu volto daqui a pouquinho no Lete Contigo, não saia daí. A loja do Seu Toby em Caraguatatuba tem tudo o que você precisa para sua casa, para o seu escritório, para a sua vida, para o seu dia a dia, com preços acessíveis. Produtos de qualidade com preço que cabe no seu bolso. A loja do Seu Toba está pertinho de você, no bairro do Sumaré, em Caraguá. O que faz um parque de diversões como o Trombini se transformar em uma referência nacional quando se trata de lazer. Há 60 anos divertindo o povo caiçara e os turistas. Centro de Diversões Trombini é hoje uma realidade incontestável no mercado de diversão sul-americano. O Centro de Diversões Trombini é composto de mais de 50 brinquedos, somando suas 4 unidades, sendo 2 fixas em Caraguatatuba, São Paulo, e Ubatuba, São Paulo, e 2 unidades móveis. Centro de Diversões Imaculada Trombini. Diversão garantida para você e sua família. Avenida Arthur Costa Filho, Avenida da Praia, Centro de Caraguá. Frigonorte Comércio de Carnes. Com 4 endereços em Caraguatatuba, tem qualidade e atendimento. Frigonorte, qualidade é o nosso forte. Estamos de volta aqui no nosso Lete Contigo, como eu já avisei para vocês, né? Esse negócio de sobe o preço da gasolina, desce, do combustível, né? Sobe e desce, meu Deus do céu, não entendo nada. Como que é esse negócio? Como que sobe e desce dessa forma? Como que é feito esses preços? Professor Ricardo Maroni, professor de economia, gentilmente
está nos visitando aqui no Lete Contigo para esclarecer você e a mim também, né? Sabia que tem o Dia do Petróleo? Dia 29 de setembro é o Dia do Petróleo, nem eu sabia disso. Por isso, professor, tudo bem? Tudo bom, Lete. Um prazer sempre estar aqui com você. Nós já fizemos outros encontros, outros bate-papos, né? É muito agradável, né? E muito esclarecedor também, né? Sim. Apesar de que o tema que você me propôs é um tema bem espinhoso, né? Se a gente pensar friamente. Se você falasse assim, vamos falar da formação de preço dos produtos em geral, é uma coisa. Mas simples. fica uma pauta para a próxima. Sim, mas é uma coisa simples, é um cálculo simplíssimo, né? Agora, quando você fala de preço de petróleo e daí deriva para os combustíveis, aí a coisa é diferente. Porque nós não estamos falando de uma empresa comum, nós estamos falando da Petrobras. E a Petrobras, ela tem, vamos dizer, algumas peculiaridades. Ah, é? Então, primeiro, o dono da Petrobras é o governo. Sim, ele tem 28% das ações, se não me falha a memória. É uma empresa mista, não é isso? Ela é uma empresa mista, mas do capital que dá direito a voto, o governo tem mais de 50%. Né? Então, começa por aí. É sócio majoritário. Sócio majoritário é ele que toma as decisões. Como se não bastasse isso, né? Como se não bastasse essa peculiaridade, ela trabalha com um produto também peculiar, porque não dá para a gente pensar hoje em produtos que, direta ou indiretamente, não têm a participação do petróleo e, por consequência, dos combustíveis. É verdade. Você vai no supermercado, você vai comprar, sei lá, um pé de alface, uma coisa simples. Peraí, mas para esse alface sair do produtor, chegar aqui no supermercado, precisou do caminhão, que é movido a diesel, por exemplo. Sim, sim. Se você sai da sua casa de carro para ir no supermercado, peraí, tem gasolina, tem álcool. Sim. E todos esses produtos passam pela Petrobras, né? Ou porque ela explora o petróleo lá nos campos, ou porque ela importa para abastecer as refinarias, para ir produzir os combustíveis. Então você vê que nós não estamos falando de uma coisa simples, né? É um tema espinhoso também, não só, né, no termo de economia, né, mas para o cidadão comum, para o dia a dia. Porque hoje, no orçamento do brasileiro, digamos assim, pesa bastante o combustível. Sim. Né? Porque nós temos também uma frota grande de carros nas ruas, assim como nós temos as empresas de ônibus também, que, aliás, reclamam muito com essa questão do diesel, né? Aliás, do combustível que eles usam. Nós nos concentramos, né, no diesel, na gasolina, que talvez sejam os 3 produtos da Petrobras mais importantes. Mas nós estamos esquecendo de o GLP, o famoso gás de cozinha. É mesmo, mas que veio com uma proposta de ser mais barato, tanto que o pessoal colocava para carro, né? E hoje também está bem alto o preço do gás de cozinha também, sim, que provém também casa, da mesma, exatamente, né, da mesma seara ali. Para a dona de casa, que você queira ou não queira, você precisa do gás para cozinhar. Sim. Né? E o gás, lá nos últimos, talvez, 10 anos, um pouco menos, ele simplesmente multiplicou por 3 ou 4 o seu valor. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Né? Muita coisa, até porque também na nossa economia o salário não acompanha, professor. Não, de jeito nenhum. Entendeu? Aí fica difícil. É uma conta que não vai ser difícil fechar. Sim, eu trouxe aí para nós uns slides, porque a gente falar aqui da política de preço da Petrobras, como é que a Petrobras chega a esse valor, como é que isso impacta no nosso dia a dia, é muito árido. Às vezes uma imagem, ela ajuda a compreender. A entender melhor, né? Melhor isso daí. Mas até antes dos slides, professor, só queria que o professor falasse assim, essa questão do barril de petróleo, que é um valor mundial no dólar, baseado no dólar, é isso, não é? Exato. O petróleo é o que a gente chama de commodity. Commodity é o produto que é comercializado no mundo todo e que o preço não é definido no lugar onde ele é produzido. Ele é definido em bolsas,
de mercadorias, no caso do petróleo, na Bolsa de Chicago. Então, é o mercado financeiro de Chicago que vai definir o valor. Exatamente. Soja também. Né? Nós produzimos muita soja Muito, aqui. é verdade. Mas o preço da soja não é definido pelos produtores aqui, é definido pelo mercado de mercadorias lá dos Estados Unidos. Né? Isso é um problema sério, porque nós ficamos sujeitos a esse preço. E no caso do petróleo, existem duas variáveis que impactam o preço. Uma, o preço do barril internacional. Então, se os produtores de petróleo disserem assim, não, peraí, nós vamos diminuir a produção e vamos aumentar os preços, a gente não tem nada o que fazer. Aliás, a não ser pagar. A não ser pagar. Né? Isso já aconteceu lá no começo dos anos 70, quando teve o primeiro choque do petróleo. Mas, independente disso, se os produtores internacionais disserem assim, não, vamos aumentar a produção, vamos baixar os preços, se tiver uma crise de qualquer natureza, uma crise política, como nós vimos aí nos últimos 10 anos, com Lava Jato, não sei o quê, impeachment da Dilma e tal, tem uma crise dessas e o preço do dólar sobe, não adianta o preço do petróleo lá diminuir, porque ele vai impactar aqui. Sim, com certeza. E eu acho que tem mais uma variante aí, professor, não sei se pode ser que eu esteja errado, o professor vai poder até elucidar a todos nós, não só a mim, que o real hoje não é uma moeda forte perante as moedas internacionais que nós temos, o dólar, e o dólar é o que, digamos assim, é a moeda hoje estabelecida pelo mercado internacional, né? Assim como o euro também, mas o euro é outra história, é mais valorizado até que o dólar. Mas quando se fala em negociações internacionais, é sempre o dólar que é a moeda. Sim, é o dólar. É o euro e, eventualmente, a libra. Depende de quem está negociando. Na maioria das vezes, é o dólar que é o referencial. E hoje nós temos um real que não está, digamos que tem uma... Nos últimos tempos, no final do ano passado, nós estamos em 2023, no final do segundo semestre, o dólar deu uma desvalorizada brava, né? Por conta da eleição, das incertezas, Sim. etc. Aí não tem conversa, o dólar sobe mesmo, né? Ou o real diminui o seu valor. Agora, quando passou a eleição, veio a posse e as variáveis econômicas começaram a aparecer, o dólar deu uma estabilizada. Então, de uns 3, 4 meses para cá, dólar, euro, ele se manteve num determinado patamar, teve algumas quedas discretas, mas teve. Né? Então, mas puxando para o preço do petróleo, isso não quer dizer muita coisa, porque se por conta da guerra da Ucrânia, por exemplo, os produtores de petróleo disserem, vamos aumentar o preço, vamos produzir menos, por exemplo, o preço do petróleo vai lá em cima e nós sofremos aqui, mesmo com o dólar embaixo. Então, isso é uma coisa que muitas vezes o consumidor, né, a pessoa comum, ouve lá a notícia, opa, caiu o preço do barril de petróleo, opa, aumentou o preço da gasolina. Peraí, mas como é que uma coisa está ligada a outra? Que coisa é essa, né? É bem estranho, né? É bem estranho. Vamos então para os slides, né, professor? Vamos lá? Aloysio, por favor. Essa primeira aí, esse primeiro slide, você tem 3 produtos, gasolina comum, o diesel e o gás de cozinha. Certo. A primeira linha é o custo dela, é o quanto custa para a Petrobras. E é aí que está o assunto que nós vamos desenvolver. Então, você pega a gasolina comum, 42% é o custo, é o quanto a Petrobras gasta para produzir 1 litro de gasolina. Então, para cada litro, 42% é custo de produção. Certo. E aí você tem tributos, 24, 25%, e a margem dos revendedores, 17%. A margem dos revendedores não é o ganho do posto de gasolina. Vamos deixar bem claro. Da distribuidora? É de toda a cadeia. Da distribuidora até o posto, cada um tem uma fatia aí. Né? 17,5%. 17,5%. Você vê lá o GLP, por exemplo, é 47%. Aí você já diz assim, não, vou deixar essa vida de jornalista e vou passar a vender gás de cozinha. Não, fica calma antes de você ter essa ideia. Pensa que 47% é toda a cadeia. É dividido isso, né? É dividido. Né? Então, antes de ter essas vontades loucas, vamos pensar nisso. Então, veja só, o custo e o diesel, o custo do diesel é 60%, é o quanto a Petrobras gasta. E é muito alto, porque principalmente o diesel, nós vemos que o diesel é muito mais usado em tratores.
Sim, salvo engano. Ônibus. Caminhão. Então, mas, por exemplo, o trator é muito utilizado, né, para que possa extrair o alimento, digamos assim. Então, isso automaticamente encarece também. E depois que o alimento está pronto, né, ele vai ser conduzido para o mercado através de caminhões ou através de trens movidos a diesel. Também. Né? Então, você tem aí um componente pesado. Tanto que no diesel, a partir, se não me falha a memória, do governo Bolsonaro, eles eliminaram, né, tem um termo, eliminaram o tributo federal para tentar baixar esse preço. Eu lembro, foi um enrosco danado. Então, você percebe, esses valores que eu mostrei aí, eles descrevem a média do Brasil. Vale para Caraguá? Não. Caraguá pode ser diferente. Por quê? Ou no Amazonas pode ser diferente, por causa da localização. Né? Então, quanto mais próximo nós estivermos das refinarias ou das distribuidoras, menor é o preço do transporte. Então, por isso que, por exemplo, São Paulo, hoje nós temos uma refinaria, por exemplo, estado de São Paulo, Paulínia, interior de São Paulo, né, perto de Campinas ali. Então, digamos que de Paulínia até São Paulo, claro, é menor. Nós encontramos o preço menor. Sim. Mas se fosse assim, então Campinas seria o preço quase o que sai da refinaria? Talvez um pouquinho mas mais não ou menos, né? Mas não é. Não, aí entra a margem de lucro. Né? Pode ter certeza que em algum momento alguém diz assim, opa, não é porque está perto que eu vou diminuir a minha margem. Aí você tem uma margem de lucro maior. Né? Você tem, então, essa questão da distribuição, essa questão do custo de produção, e aí é que entra o problema. É na linha do custo de produção que está o problema. Por quê? Porque para chegar ao valor do custo de produção, isso aí é uma média, né? Isso aqui é uma média do Brasil. Então, se você vai em regiões, provavelmente os preços, aliás, provavelmente não, os preços são diferentes. Gente, então você vai lá para o Tocantins, para aqueles lados de lá, minha Nossa Senhora. Como é que é? Amazonas, Acre, é complicado. Você fala, o povo é mais pobre lá, gente, como é que faz? Aí, o salário mínimo é para todo mundo. Não tem diferença geográfica. Não tem. Né? Mas, não, minto. Até tem, porque nós temos o salário mínimo paulista que é mais alto. Sim, aliás, o do Sul também, de Curitiba, eu já até fiz uma pesquisa dessa no jornal, né? Quando nós estávamos apresentando o jornal, e nós fizemos uma pesquisa quanto a isso, São Paulo, Curitiba, no Rio Grande do Sul, tem algumas cidades aí que tem, porque tem como, né, ter um preço diferenciado, um valor diferenciado, e alguns governos fazem isso. Não sei se isso é bom, eu tenho dúvidas, porque quando você coloca salários mínimos mais elevados, você encarece quem está pagando, você onera quem está pagando. Sim, por causa dos impostos. E ao mesmo tempo você atrai mão de obra que de repente acha que aqui tem um salário melhor para cá. Aí você tem uma degeneração da condição social. Nossa, é verdade, tem as duas vertentes, né, professor? Olha, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Você encarece para o empresário, porque os impostos ele tem que pagar em cima daquele valor. Né? Porque a gente acha assim, mas sei lá, R$100, R$200 a mais no máximo. Mas espera aí, não é um funcionário. Tem empresas que têm, sei lá quantos. Aí, de repente, quem é que recebe salário mínimo? É o trabalhador mais humilde, que tem uma atividade mais simples. Né? E aí, para ele, R$100 a mais, comparado com o salário mínimo nacional, por exemplo, é ótimo. Faz diferença. Faz uma diferença, fantástico. É um botijão de gás. É um botijão de gás, verdade. Mas para quem está pagando, de repente ele não tem um salário diferenciado, não tem uma renda diferenciada. Né? Então, isso onera. Por outro lado, quando você tem regiões com salários maiores, você atrai essa mão de obra de outros estados para cá. Né? E aí você cria uma condição social, é o hospital que não atende suficiente, é escola que não atende suficiente. E esses dias mesmo, eu conversando com o secretário de planejamento aqui do município, ele falou, nós temos um problema sério, porque nós planejamos, organizamos a nossa vida do final do ano para o começo, ok e tal. Quando chega lá para o meio de março, abril, o diretor de escola liga para ele e diz, olha, secretário,
tem 2.000 crianças a mais aqui. Nossa, é. Mas é bem isso mesmo, né? vem. Até o professor citou a questão dos hospitais. E aqui também tem que levar em consideração que é um lugar de turismo. Então, se de repente algumas pessoas têm algum problema de saúde e vão para o município, porque estão passando o final de semana, alguma coisa, já diferencia. Sim. É diferente de cidades que são menores, né, mas que não tem digamos assim, esse trânsito de pessoas, esse trânsito de pessoas que passam. Sim. Porque é turístico o lugar. Então, é meio complicadinho. O que o professor falou foi muito pertinente, viu? É algo para a gente refletir, como sociedade. Sim, né? Porque nós vemos só aquela parte, nossa, vai ganhar mais. Mas espera aí, só que ele vai ganhar, de repente, 100, 200 reais a mais. Só que quando ele se depara num local, o custo de vida é alto. Às vezes é muito alto. Sim, aqui. Né? O que de repente ele lá com 50 reais na terra dele, ele fazia determinadas coisas, ele chega aqui, ele não faz a mesma coisa. Ele pode até ganhar mais, mas não vai ter o mesmo valor. Só para a gente fazer um parênteses, né? Não é disso que nós estamos falando, mas você vê aqui, Caraguatatuba, aliás, Litoral Norte, não tem Ceasa. Não tem. Não tem. E até o mais próximo é de São José dos Campos, também não é aquelas coisas também. Não é pela demanda do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Mas você não tem feira livre. Então, os consumidores, eles ficam reféns dos supermercados. Sim, das grandes empresas. Das grandes cadeias. Que isso prejudica o abastecimento, prejudica e aumenta, obviamente, o custo de vida. É difícil, gente. Tem que fazer conta ali e contar não só com o lápis, mas com a sorte também. Com a sorte, exatamente. Né? E, se possível, também se qualificar, porque é um outro problema que nós temos. Falta de mão de obra especializada. Olha, professor, a gente coloca uma coisinha assim, vai, né? Faz isso, né? Economia é gostosa, né? É assim... Eu acho que é um tema gostoso, porque de uma coisinha você vai desencadeando o outro. A gente veio para falar de petróleo, mas uma coisinha do petróleo é apaixonante. Eu acho apaixonante porque eu gosto de economia. Porque você pega uma coisinha e vai destrinchando outras, porque não é uma coisa isolada. A economia, ela engloba muita coisa. Eu gosto de pessoas assim, mas teve uma crise lá na África. Mas é na África. Imagina, nós vamos também ter aqui. Assim como na Ucrânia. Menor grau vai mas aqui. Respinga pra gente, com certeza. Tem mais slide, professor? Tem mais dois ou três. Esse slide aí, ele é uma síntese, né, do histórico da política de preço da Petrobras. Então, olha só, até 2001, era o Estado, como o Estado é o principal acionista, era o Estado que definia, era o governo federal que definia o aumento de preço. Certo. Ou não, né? Vai aumentar, aumentou a inflação, aumentou o petróleo, e por aí vai. Né? No final, entre 2001 e 2002, no governo Fernando Henrique, houve uma mudança na legislação e a formação de preços buscou se aproximar ao nível de preços internacionais. Muito bem. Isso se manteve aí até 2010, como você vê lá no slide. Né? Foram mais ou menos 8, 9 anos em que a política de preços tinha o controle de Estado, mas tinha um certo grau de liberdade para tentar chegar aos preços praticados internacionalmente. Quando mudou o governo, em 2010, que é o governo Dilma, eles voltaram ao controle estatal lá do período 2001 e antes. Certo. Tanto que nesse período teve um conjunto aí de 4 anos que os combustíveis não aumentaram. Não aumentaram. Permaneceram o mesmo valor durante 4 anos. Só que olha só o período, né? 2010, 2016, tal. Você tem preço do combustível que não aumenta, mas o custo da Petrobras aumenta. Certo. Você tem aquela história toda da Lava Jato e todas as implicações do uso da máquina da Petrobras para desvio de verba e não sei o quê, que levou a Petrobras ali a pôr o pé no precipício. Foi quando mudou o governo e, entre outras coisas, uma das medidas foi a adoção desse tal de preço de paridade internacional, que está no próximo slide, esse que é o grande rosco, né? Porque ele evidencia 2 variáveis. Ele foi criado, essa política do PPI, para tentar recuperar a Petrobras. E recuperaram. Como empresa, eles recuperaram. Né? A partir de 2016, os ganhos da Petrobras voltaram aos níveis que os investidores esperam e querem.
Em 2023, foi identificado, mudou o governo, mas foi identificado o seguinte, que é isso que a gente falou no início, que diminui o preço do combustível lá fora, mas tem um aumento de dólar aqui dentro, aliás, diminui o preço do petróleo lá fora, mas tem um aumento de dólar aqui dentro, o preço do combustível sobe. O preço do dólar cai aqui dentro, mas o preço do petróleo sobe lá fora, o preço do combustível sobe. Eles perceberam que, tardiamente, que o Brasil estava refém dessas variáveis. Sim, sim. Um país independente do contexto externo, né? Então ele fica refém. Bom, o que eles vieram? Eles vieram com uma nova proposta, que é essa... Da PPI. Não, a PPI nova foi anterior. Política, uma nova proposta para a PPI. A PPI se mantém. Sim. Isso que é interessante, né? A PPI se mantém. Só que eles colocaram, vamos chamar assim, de um amortizador, né? Amortizador, nem sei se esse termo está adequado, para diminuir, para amortecer, para amortecer o impacto dessas variáveis externas. Né? Porque senão vira um gráfico, sobe, desce. Você vê lá, aí o consumidor entra em parafuso, porque ele vê o preço do petróleo diminuindo lá fora, chega no posto e o combustível subindo. Né? Você não vê o contrário. E aí você olha, isso vai ter um impacto na inflação. Só que com o amortecedor que o governo criou, eles criaram uma situação em que essas variáveis externas sofrem uma amenização. Né? Por quê? Porque na hora que a Petrobras vai decidir, peraí, nós temos que comprar petróleo, nós temos que produzir combustível. Tá, quanto é que está o preço para comprar o petróleo e produzir gasolina? Tá 10. Ok. Peraí, mas se a gente comprar o combustível pronto da outra refinaria, né, sai a 9. Então vamos comprar deles. Né, vamos comprar deles. Por quê? Porque aí você tem uma redução no preço. Mas essa redução não chega. Não, chega. Você vê aí nos últimos meses os preços estão mais ou menos estabilizados. Não, estão mais ou menos estabilizados, mas ainda assim é uma coisa que pesa no bolso brasileiro. Sim, pesa bastante. Né, mas ele está estabilizado. Pior seria esse sobe e desce. Sim. Que a gente viu aí, sei lá, em meados do ano passado, começo desse ano, que tem um sobe e desce. A estabilidade ajuda, porque quando você sabe que você vai lá, vou encher o tanque, vou gastar R$200. Então você separa R$200 e acabou. Ruim é você chegar no posto de gasolina e pensar, vou gastar 210, chega lá é 250. Não, aí... Você vai com X, né? Então tá bom, professor, eu quero agradecer imensamente, viu? Já dá para nós entendermos, né, o porquê desse aumento, porque nós falamos, nossa, mas aumenta lá e aqui aumenta pra gente, mas quando reduz, não reduz, como é que é isso, né? Sim, mas agora nós sabemos. Você fica à vontade, a gente sempre que tiver oportunidade... eu vou chamar o professor outras vezes. Porque a gente veio para conversar sobre uma coisa e aí expandiu a conversa, foi muito bom. O que eu acho ótimo também, viu, professor? Porque assim... Eu sinto que hoje é uma confusão, era pelo menos, agora eu acho que está mais lúcido para mim, pelo menos para mim. Que antes nós ficávamos, mas como que é isso? Né, para nós entendermos, porque a economia, apesar de ser um assunto apaixonante, ela é muito cheia de detalhes, eu acho. Sim. Né? Então esses detalhes, assim, que você muitas vezes não entende, porque fica assim, sublinhado, digamos. Aí como você vai entender? Porque no final de contas você só paga, você sabe que você tem que pagar. Né? Mas eu quero agradecer o professor, que uma vez o professor me deu uma entrevista que eu nunca esqueço, que o professor falou sobre o final de semana nos supermercados. Talvez o professor não lembre. Talvez não, mas... Que a política dos supermercados é que no final de semana eles fazem um preço diferenciado. Sim. Né? Não só no final de semana, mas também a partir do dia próxima, 25, por aí. Dia de pagamento, assim, pessoal, né? Do pagamento. Eu já fiquei mais esperto, falei assim, agora quando eu for ao supermercado eu vou saber o dia certinho para ir. Para nós aqui, um dia ótimo para ir no supermercado é a partir do dia
Eu tenho a impressão que é dia 11 ou dia 12, que é terça-feira da outra semana. Então, gente, fica a dica, hein? A partir do dia 12 que é bom ir para o supermercado. Professor, muito obrigada, viu? Vou convidá-lo para vir outras vezes, porque é um tema que eu gosto e eu acho que quando nós... Tem duas matérias, não posso falar se é matéria, mas eu acho que nós deveríamos saber um pouquinho mais. Todo ser humano, digamos assim, é economia e direito. Sim. Eu acho que são dois nichos aí que eu acho que o ser humano, o cidadão, deveria saber um pouquinho mais, né? Porque assim nós poderemos viver melhor. Porque se você sabe lidar com esses dois assuntos, você consegue amenizar algumas situações da sua vida que muitas vezes você passa sufoco. Às vezes é um problema. No caso do direito, você tem um problema bobo que de repente pode crescer. Fica se grande você não porque por onde... você não sabe. E é interessante, tem algumas coisas que dizem assim, não, você tem que conhecer a lei. Poxa, mas a lei não tem como. Não se cola. Não tem como, né? Professor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada Fica mesmo. à vontade para me convidar. Eu vou convidar, viu? Que tem mais assuntos aí. Gente, eu volto daqui a pouquinho no Lete Contigo. O que faz um parque de diversões como o Trombini se transformar em uma referência nacional quando se trata de lazer. Há 60 anos divertindo o povo caiçara e os turistas. Centro de Diversões Trombini é hoje uma realidade incontestável no mercado de diversão sul-americano. O Centro de Diversões Trombini é composto de mais de 50 brinquedos, somando suas 4 unidades, sendo 2 fixas em Caraguatatuba, São Paulo, e Ubatuba, São Paulo, e 2 unidades móveis. Centro de Diversões Imaculada Trombini. Diversão garantida para você e sua família. Avenida Arthur Costa Filho, Avenida da Praia, Centro de Caraguá. A loja do Seu Toba em Caraguatatuba tem tudo o que você precisa para sua casa, para o seu escritório, para a sua vida, para o seu dia a dia, com preços acessíveis. Produtos de qualidade com preço que cabe no seu bolso. A loja do Seu Toba está pertinho de você, no bairro do Sumaré, em Caraguá. Frigonorte Comércio de Carnes. Com 4 endereços em Caraguatatuba, tem qualidade e atendimento. Frigonorte, qualidade é o nosso forte. Estamos de volta aqui no nosso Lete Contigo com a nossa culinária. Olha, bem simples. Da mesma forma que o meu balcão está simples, é a simplicidade dos produtos que você encontra lá no Atacadão dos Congelados, tá bom? Nessa simplicidade nós trouxemos aqui para o nosso Lete Contigo de hoje, tá bom? Lembrando que nós temos aí 3 culinárias com o Atacadão dos Congelados. Quem ainda não viu, veja que nós fizemos de boteco uma riqueza de produtos para você que te festa e fazer aquela noite de boteco com os amigos, tá bom? E aqui que nós trouxemos, lá do Atacadão dos Congelados, um bom vinho, que sempre é bom para acompanhar uma massa, né? Lá no Atacadão dos Congelados você encontra um empório com diversas marcas, rótulos de vinhos maravilhosos para todas as ocasiões da sua vida, tá? E olha, para todas as ocasiões também você encontra produtos. Por exemplo, hoje, nessa simplicidade que eu falei, por que simplicidade? A minha produção está fazendo aquecimento lá de um rondelli, que é o dia da massa aqui no Lete Contigo. Um rondelli maravilhoso do Atacadão dos Congelados, que você vai ver já já as imagens da loja, tá bom? E nós trouxemos aqui também, olha, uma pasta
100% vegana, sem trigo, sem ovos, sem soja e sem leite. Presta atenção, você que é vegano, tem produtos para você no Atacadão dos Congelados e eu convido você a ir até lá. E por falar nisso, a minha produção está trazendo o rondelli aqui para eu provar já para vocês. Aí na sequência nós vamos aquecer esse daqui, ó, 7 minutinhos, gente. Em 7 minutos fica pronto, ou seja, deu aquela fominha, é o tempo de tirar o sapato, tirar a roupa, colocar para aquecer e já jantar, tá bom? Ou almoçar, depende, né? Mas passe no Atacadão dos Congelados. Então roda as imagens. Conheça o Atacadão dos Congelados, em Caraguá e Ubatuba, o melhor em congelados, um empório com vinhos de todas as partes do mundo. No sistema abriu, esquentou, tá pronto. O Atacadão dos Congelados otimiza a sua vida e dá mais praticidade para você que trabalha na área da gastronomia. Atacadão dos Congelados, agora com novos horários. Confira no site e também nas redes sociais. Atacadão dos Congelados. Olha, gente, foi o tempo exato, né? Claro que não é exato, porque são 6 a 7 minutos que esse rondelli fica pronto. Lolo, dá uma olhadinha aqui, ó. Parece que tá fumegante, né? Me parece. E eu vou experimentar. Gente, tá muito básico aqui o meu cenário, porque é para mostrar a praticidade para vocês do Atacadão dos Congelados. É você chegar, pegar, levar para sua casa. Eu vou pegar um só, porque eu tenho que ir devagar, né? Afinal de contas, se todo o programa que eu fizer eu comer do jeito que eu gostaria, não me caberia aqui. Então, olha só, rondelli. E lembrando que, ó, já foi lá, já foi para nossa cozinha, né? O canelone vegano, que eu vou provar também. Gente, lembrando que, olha, tem um vinhozinho aqui. É praticidade na sua vida, o Atacadão dos Congelados. Eu quero que você vá até lá. Principalmente, nós temos a mania de domingo comer massa, não tem? Olha, vocês estão vendo essa? Olha essa fumacinha. Vocês estão vendo? Dá para ver? Tá quentinho. Gente, a massa é tão leve. Muito bom, ó. Atacadão dos Congelados tá de parabéns. Esse rondelli é uma das massas que você encontra lá e vai do seu gosto. O que você gosta? Esse daqui é espinafre com queijo. Tá bom, gente? Eu vou segurar a onda porque eu tenho que provar o outro também, né? Tô fazendo esse sacrifício para poder mostrar para você o que você encontra no Atacadão dos Congelados. Massa. Você viu nas imagens tudo que eles têm? Tem para todas as horas da nossa vida. Ai, tem sobremesa. Vocês viram cada sobremesa? Ah, eu vou provar uma sobremesa já também, para terminar essa culinária, né? Vou deixar aqui de ladinho, porque eu vou esperar agora o canelone. Não fale de boca cheia, tá bom? Vou pro intervalo, eu volto daqui a pouquinho com canelone 100% vegano, diretamente do Atacadão dos Congelados pro Lete Contigo. Estamos de volta com o nosso Lete Contigo. O que é isso aqui, gente? Canelone vegano. Tá quente. Gosto de matinho gostoso. Não vai ovo, não vai glúten, não vai nada que engorda. Vegano.
Bom, gente. E para finalizar o nosso Lete Contigo de hoje, a sobremesa direto do Atacadão Descongelado. Gente, tem tudo. Vocês já viram nas imagens? Tem tudo para nós comermos, para nós bebermos. Você que tem um restaurante, tem um quiosque, enfim, trabalha na área gastronômica, tudo pronto. E olha, otimiza o tempo para você, tá bom? Ai, que azedinho. Gostoso. Mousse de limão. Amei Atacadão dos Congelados. Mais uma vez, obrigada pela parceria. Mário e toda a equipe do Atacadão dos Congelados. Simplesmente divino. Mais uma culinária onde nós ficamos satisfeitos e o melhor. Com praticidade, como sempre, o Atacadão dos Congelados quer mostrar para nós que somos consumidoras e para você, minha amiga, que é aí empresário do ramo gastronômico. Otimize tempo na sua vida. Atacadão dos Congelados tem tudo. Culinária deliciosa. E, gente, só tem uma coisa para dizer para vocês. Mais um lindo Lete Contigo. Meu muito obrigada a vocês que fizeram comigo. Semana que vem tem mais inédito para terminar a nossa mensagem de hoje. Ouvi essa frase e achei tão interessante. Sabe aquela coisa de sexto sentido? Meu sexto sentido não falha? Então, a mensagem de hoje é assim: eu confio na minha desconfiança. Pense nisso, tá bom? Obrigada, minha gente. Até semana que vem. Tchau, beijo.